Qual deve ser a nossa postura diante das enfermidades no corpo físico? As doenças em si têm sido um eficaz meio de separação do joio do trigo. Muitas pessoas que não acreditam na espiritualidade, no momento da dor, acabam pedindo ajuda a Deus, acabam se rendendo à espiritualidade. Um exemplo clássico utilizado é um avião, quando está numa situação de turbulência extrema, todos acham que o avião vai cair, diz que ali todo ateu vira um crente em Deus. É um certo exagero, uma forma até jocosa de lidar com a situação, mas é um fato. Diante dessas dificuldades, muitas pessoas rendem-se na crença do Criador. Por outro lado, existem aqueles que, fervorosos na sua religião, no momento que são acometidos por doenças, eles acabam desacreditando de Deus, pois acreditam que o fato de levar uma vida no meio religioso é um salvo-conduto para cometer coisas erradas e não sofrer os infortúnios decorrentes disso. Então nós temos as duas coisas: pessoas que se aproximam de Deus e pessoas que se afastam de Deus quando ocorre a doença. E nossa postura não deve ser uma coisa nem outra. A nossa crença na divindade deve estar além desses pequenos percalços por que passam os nossos corpos físicos. E ao nos depararmos com a doença, nós precisamos entender esse processo. Primeiro, isso foi algo causado por nós nessa existência? Veja bem, pessoas que passam uma vida inteira fumando, quando tem um problema de pulmão, vêm pedir a Deus, vêm sentir injustiçados com isso. Na verdade, plantio e colheita, já falamos muito sobre isso aqui. Você faz um mau uso do seu corpo e é natural. Nosso corpo não é eterno, não é imortal, ele é frágil. E ele sofre o mau uso. Seja, usei aqui o exemplo do cigarro, mas pode ser drogas, excesso de bebidas, alimentação inadequada, alimentação exagerada, vida sedentária e assim vai. Então, existem N formas de maltratarmos o nosso corpo e com isso sofremos a consequência como um resultado natural, lei de causa e efeito. Eis uma situação. Outra situação, nós já falamos aqui inclusive, não fiz nada disso e venho com esse problema de saúde. Levo uma vida totalmente saudável, voltada à natureza, e no entanto eu tenho problema de pulmão, por exemplo. Nesses casos, nós já falamos que existe uma relação da nossa existência com nossas vidas passadas. Ou seja, erros cometidos em vidas passadas, ainda não sanados, acabam repercutindo nessas vidas. Lei de causa e efeito também, uma situação tranquila. Existem situações em que a gente não vê, e quando se trata, por exemplo, de vidas pretéritas, a gente não vê. Para nós, estamos sendo injustiçados. Deus está sendo injusto conosco por ter dado uma doença que eu não concorri para ela. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é mudar essa ideia. Deus está sendo injusto. Não está sendo injusto. Nós vimos aqui duas situações em que são leis de causa e efeito. Uma delas decorrente de ações dessa vida e outra decorrente de vidas pretéritas. Mas será que existe doença que nós não tenhamos concorrido para ela? Sim, existem. E aí nós podemos dizer, não, agora Deus está sendo injusto. Se eu não concorri para essa doença nessa vida, nem em vida pretérita, Deus está sendo injusto. Precisamos entender que na vida espiritual existe uma utilidade. Nada acontece por acaso. E sempre que formos
acometidos por infortúnios, e aqui estamos falando de doença física do nosso corpo, mas pode ser outra causa, pode ser uma questão financeira, pode ser tantas outras questões, questão mental, uma doença mental, e assim por diante. E nessas situações nós precisamos entender uma utilidade. Nada acontece por acaso. Existe uma razão de ser. Quando a gente vê tantas crianças autistas por aí, tantas pessoas com problemas de ordem mental, isso aí não é mera coincidência. Não é porque Deus se sente feliz em ver o sofrimento humano, não é nada disso. Há uma necessidade para nossa evolução espiritual. E, relembrando, nós estamos aqui nesse planeta para evoluirmos espiritualmente. Então, muitas questões vêm por uma necessidade evolutiva do nosso espírito. E como saber? Acreditando em Deus. Precisamos fazer o nosso melhor enquanto incertos nesse mundo material. Fazer o nosso melhor é acreditar que Deus também está fazendo o melhor em nosso favor. Acreditar que a espiritualidade está fazendo o melhor em nosso favor. Então essa crença aí é fundamental. Que a gente não ter sentimento de revolta. Eu estou com câncer, eu tenho um caso de câncer na família. Eu uso o exemplo de câncer porque hoje em dia é a doença mais temível que se tem, né? O câncer para muitas pessoas é quase que uma sentença de morte. E nós precisamos ter a calma em lidar com a situação. Precisamos entender que existe uma utilidade para isso. Quando a gente busca a cura para uma enfermidade, seja nossa ou de algum familiar ou algum amigo, muitas vezes a cura é o próprio processo doentio, ou seja, a doença muitas vezes é a própria cura para as chagas das nossas almas. Então a gente precisa ter essa confiança em Deus, não abalar a nossa fé. A doença em momento algum pode ser pretexto para abalarmos a nossa fé diante de Deus. E se nós tivermos essa fé firme, nós encararemos com naturalidade. Vamos encarar com naturalidade sofrimento de período de dor. E, aliás, a dor é proporcionalmente menor em razão da nossa fé. Então, quanto mais fé a gente manter, menor será a dor, com mais tranquilidade a gente encara esses momentos de turbulência. Ainda que seja um momento de turbulência que nos leva ao desencarne. Tenhamos em mente que é um processo, nós estamos aqui provisoriamente nesse mundo. Então, quando uma doença leva ao desencarne, a gente tem aquela ideia, mas aquele fatalismo, aquela coisa toda, gente. Todos nós vamos desencarnar um momento. Seja por um acidente, seja de forma natural, seja por uma enfermidade. Vamos começar a encarar isso com mais naturalidade. E assim não temer a doença. E tem pessoas que têm um temor tão grande à doença, que como um náufrago, está lá no mar, se apega à primeira tábua de salvação, como se aquilo fosse o necessário, aquilo fosse importante para a manutenção da sua vida, e agarra aquela tábua de salvação, não soltando mais. Assim são muitas pessoas em relação aos medicamentos. Tem pessoas que têm um exagerado apego a esses remédios. E isso acaba causando mal ao próprio corpo, pois existem N efeitos colaterais. Então nós temos que tomar isso na medida correta, sem exagero. Então eu estou com uma doença, eu tenho um medicamento para aquela doença, então eu vou tomar mais e mais e mais, porque quanto mais eu tomar, mais. Não é assim. Não quer dizer que a quantidade maior de remédio vai me garantir mais saúde. E assim as pessoas estão vivendo uma realidade em que tomar aí uma quantidade exagerada de remédios em cada dia é um hábito natural, é uma coisa natural. E quando você não toma remédio, as pessoas até se irritam com você. Até te tratam mal às vezes, por aquilo que pareça, porque você não toma remédio. É estranho isso. Então nós precisamos entender que a medicina que está aqui ela é um suporte, ela não é uma necessidade
básica que eu preciso estar diante dela a todo momento. Não. Existem pessoas que, diante da enfermidade, acabam buscando a cura na espiritualidade. É bastante interessante isso, nós temos aí casos de cirurgias espirituais, nós temos todo um processo de cura no âmbito da espiritualidade. Mas nós não podemos relegar a medicina que nós temos aqui, que são enviados de Deus, são missionários de Deus que estão aqui para ajudar a nossa saúde. Eu acho que existem médicos bons, outros nem tanto, como toda a profissão. Somos seres humanos falíveis. E assim, às vezes, cometemos equívocos. Mas nós precisamos usar com moderação. Não achar que a gente tem que estar entupido de remédio a toda hora. Já que nós vamos ser eternos, então vou tomar mais remédio, porque assim vou viver mais, vou viver. E as pessoas acabam prejudicando a sua saúde pelo excesso de medicamentos. Isso é um erro. A pessoa também querer que a espiritualidade resolva todos os seus problemas de saúde também é um erro. A função da espiritualidade não é. A espiritualidade está aí para nos auxiliar. Mas a nossa necessidade maior é a evolução espiritual. Então, deixemos a cargo dos espíritos nos auxiliar nessa caminhada espiritual. É lógico que existem muitos momentos que a espiritualidade pode nos ajudar na manutenção da saúde. Sim, não devemos também desprezar isso. Mas nós não devemos sobrecarregar a espiritualidade com isso. Achar que ela tem que resolver qualquer probleminha que nós temos. Eu estou com um probleminha aqui que eu vou lá e tomo um comprimidinho, já resolve. Não, mas eu vou lá, a espiritualidade tem que resolver. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça, seja pelo estresse, seja às vezes pela ingestão de álcool ou coisa parecida, e não, eu vou lá que a espiritualidade tem que resolver esse problema. Não é esse o caminho. Precisamos equilibrar a nossa vida. Essa situação, essa maneira de ser, equilibrando aquilo que deve ser ajuda à espiritualidade e aquilo que deve ser ajuda material. É como aquela pessoa que vive pedindo para a espiritualidade para resolver o seu problema financeiro, mas ele não sai dali, não sai da sua zona de conforto para ir à luta, para trabalhar, buscar um novo emprego, para melhorar, fazer um concurso. Ele acha que a espiritualidade tem que resolver tudo. E precisamos equilibrar isso, precisamos entender que existem coisas que dependem de nós. Existem questões que dependem de profissionais que estão aqui nesse mundo material. E deixemos para a espiritualidade o essencial. De tudo que aqui foi falado, precisamos ter em mente a ideia de que, diante da enfermidade, é fundamental mantermos a calma. Mantermos a calma porque a nossa mente, ela cria doença, a nossa mente cura doença. Nós temos um poder muito grande sobre nós mesmos. Precisamos entender que o nosso corpo ele é autorregenerado, até certo ponto. Por exemplo, eu faço um corte. Se você deixar, vai sangrar, vai estancar, vai coagular aquele sangue, ele vai cicatrizar e vai sarar. Então o nosso corpo ele tem esse poder de regeneração. Aquilo que a gente vê em filme de ficção científica, ele na verdade se baseia no nosso corpo em si. Nosso corpo tem esse lado, esse regenerativo. É lógico que é uma capacidade limitada, em que nós temos questões maiores e que nós não podemos esperar que ele vai regenerar sozinho. Então, aí, nesses casos, nós temos a ajuda, seja da medicina, seja da espiritualidade, mas precisamos entender que o nosso corpo tem um poder muito grande. Em muitas situações, a gente manter hábitos saudáveis já vai resolver grande parte dos problemas. E a nossa mente. Utilizar os poderes da nossa mente em nosso favor, porque nós utilizamos muito o nosso poder mental para trazer doença. Exemplo disso, o temor. Tudo que nós temos medo acaba acontecendo. Já perceberam isso? Se eu vivo com medo de ser assaltado, no momento eu vou ser assaltado. Se eu vivo com medo de ter determinada doença, num determinado momento eu vou ter aquela doença. O medo é um poder, tem um poder violento em nossa vida.
é o nosso pensamento agindo em nosso desfavor. Mas nós podemos fazer o contrário. Podemos fazer com que a nossa mente ela age a nosso favor. Então tenhamos bons pensamentos, acreditemos. Quando você vê uma bula de um remédio, toda bula ela fala do efeito placebo. O que é isso? É a cura decorrente da utilização da nossa mente. Ou seja, são feitos experimentos onde é dado a um doente um simulacro daquele remédio, que não tem poder curativo nenhum. E a pessoa tomando aquilo acaba melhorando. E isso é experiência científica. Você pode ler isso em qualquer bula de remédio, tem o percentual de cura pelo efeito placebo. Então é a nossa mente, é usar a nossa mente a nosso favor. Então tenhamos isso em nosso dia a dia. É lógico que nós estamos com uma doença lá que está se agravando. A gente ficar só nessa, não, minha mente vai curar, e não procurar uma ajuda, nós estaremos agravando a doença. Então precisamos ter equilíbrio. Acreditar que em questões mais corriqueiras nós podemos sim resolver com a nossa mente, mas questões maiores nós precisamos de ajuda. E assim tenhamos sempre esse equilíbrio. E mesmo em doenças incuráveis, frente à medicina, nós tivemos casos aí de pessoas que a medicina considerou incurável e a pessoa acabou melhorando. São milagres, eu não uso milagre, eu escrevo milagre, porque nós, estudando o Espiritismo, a gente sabe que não há milagre nenhum, sabemos que são forças que estão aí a nosso favor. Então existem casos dessas curas milagrosas, sim. Existem casos que não vai ter cura. Tem casos de pessoas que estão na enfermidade e vão acabar desencarnando diante dela. E tenhamos a calma e a tranquilidade de aceitar esses fatos também, sabendo que não é por acaso que isso está acontecendo. Tudo existe um propósito. E não percamos a nossa fé na divindade, a nossa fé na espiritualidade. Não coloquemos em xeque, tentando às vezes meio que chantagear a espiritualidade. Mas para provar que existe, então cura essa doença. Deus, se você de fato existe, então cura essa enfermidade. Não vamos entrar nesses processos de chantagem, porque não é esse o propósito. Existe uma razão para tudo nessa vida. E se tivermos esse entendimento, vamos encarar tudo com muito mais naturalidade. Muito obrigado a todos.